Então, olha só, vamos lá. Ele começa já com essa, na parlenda: janela, janelinha, porta, campainha. Qual parte do rosto representa a campainha? É uma pergunta absolutamente risória, né? E não diz sobre cultura de ninguém. E aqui teve algo muito legal, né? Ele não sabia, cara. E é normal, assim. Pessoas muito inteligentes às Rafael, vezes não sabem dessas coisas na corriqueiras do dia a dia. parlenda, janela, janelinha, porta, Olha campainha, só. qual parte do rosto representa a campainha? Cês- Deixa eu até baixar um pouco o áudio aqui, quer ver? Do sistema. Captura de áudio. Deixa eu baixar um pouco frente ao meu áudio aqui, peraí. Aí. Tem filhos? Não. Ixi, tá. Ah, bu- Cara, ele fala, eu não sei. A plateia até ri e tal, porque, tipo assim, né, todo mundo tá Pior que eu esperando. ainda não sei, juro por Deus. Eu imagino o que passou na cabeça dele nesse momento. Fala, puta, o que eu faço? Eu chuto? Eu não faço a menor ideia. Eu peço ajuda na primeira pergunta, imagino. E aí o Luciano aqui foi de uma humanidade, de uma grandeza gigantesca. Ele sabe que, né, do nível dos competidores que ele vão, e ele dá um boi, por assim dizer, lá. Eu não tenho filho, essa criança. O que a minha intuição me fala. Que seria a boca, é isso que a minha intuição me fala. vai, plateia, o que é? Acho que depois que ele fala boca, então o Luciano fala, putz, cara, ele vai errar, não é possível. Logo na primeira, aí ele deixa a plateia vai e fala. Letra B, nariz. Eu vou deixar na cultura popular, tá? Beleza. Por sua conta e risco, resposta final. Letra B, nariz. E a resposta está? Certa resposta. Tem que dar 500 pra cada. É, aquele foi super legal, de novo, foi de uma humanidade grande, mostrou que, né, ele sabe do nível da galera que vai ali, e ele quer realmente que a galera vença o desafio. Vamos lá, voltando. Cada um hoje na plateia. Pergunta número 2 na tela. Qual é o nome do personagem de Estênio Garcia na novela O Clone? Eu já não saberia. Eu teria que pedir ajuda aqui. Eu não faço ideia de novela. Óbvio que eu lembro do Clone, Inxalá, sei lá o quê, mas, cara, o Stênio Garcia na novela O Clone, o Stênio Garcia, inclusive, tá passando maior sufoco agora, né? As filhas estão querendo. Parece que ele doou em vida os imóveis dele, mas era usufrutuário, e aí estão querendo vender o imóvel dele. Um rolo do caramba. O cara tá quase na rua. Ele tem 94 anos, tá assim, coitado. Fiquei até horrorizado com a fisionomia dele, apesar que ele tem 94 anos, mas parece que ele fez umas botox, umas demonizações faciais lá, coitado. Opção A, tio Ali. Opção B, tio Abdul. Opção C, tio Muhammad. Opção D, tio Said. Opção A, tio Ali. Você não sabe da janela para a mas assiste novela. Por sua conta e risco, resposta final. Opção A, tio Ali. E a resposta está? Eu não fazia a menor ideia disso, teria que pedir ajuda aqui, não conheço de novela, foi uma das coisas que eu disse ali que eu não compreendo, não vejo, nunca vi. Acho que eu nunca assisti uma novela, não, eu assisti Da Cor do Pecado, assisti completo, foi a única. Mas o Rafael também me disse que ele não é muito noveleiro, nunca foi, mas que ele lembra de algumas novelas lá da nossa época, da década de 90 e tal. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui. Eu vou pulando, vocês estão vendo, o vídeo tem que ser rápido. Por qual outro nome o apóstolo Paulo de Tarso também era conhecido? E esse eu consigo responder para vocês, porque inclusive eu tenho um livro aqui, né, se eu sabia. Eu tenho um livro muito bom que eu indico para vocês, que até um grande amigo meu, Adriano, me indicou, que chama Paulo de Tarso. E ele conta a história. É Saulo, Paulo de Tarso, alguma coisa assim no título. Eu vou mandar aqui para vocês, mas é muito bom. E conta a história. Eu também estudei a minha vida inteira no Colégio São Paulo, aqui de Belo Horizonte. E essa eu tinha obrigação de saber. Então o nome dele era Saulo. Paulo de Tarso também era conhecido. Opção A, Emanuel. Opção B, Levi. Opção C, Samuel. Opção D, Saulo. Opção D, Saulo. Por sua conta e risco, resposta final. Opção D, Saulo. E a resposta está? Certa resposta. Cara, aqui você percebe, né, que o perfil do Rafael ele é diferente do meu perfil. Eu tentava introduzir a resposta, até tentando deixar a alternativa correta pro final. Repara que o vídeo dele é muito mais curto que o meu, tem 38, a gente chegou no mesmo valor. Ah, dei spoiler, mas talvez você não tenha visto o meu. E o vídeo dele é bem mais curto que o meu, ele é muito mais direto nas respostas. E repara que ele até olha, ele olha muito para baixo, ele tá muito hiper focado no jogo. Então ele fica olhando ali, para quem não sabe, né? E logo abaixo ali você tem um tablet, você não clica em alternativa nenhuma, aparece para você as alternativas e ali você tem que dizer. Você disse, acabou. A produção já sabe, já entendeu.
passa pra frente. Mas ele tá hiper focado naquilo ali, cara. Ele não. Depois ele vai começar a se soltar. A produção pede muito pra gente isso. Fala, olha, explica, né? Explica. E daí eu acho que ele começa a ter esse. Ele até fala, é engraçado, depois eu vou apontar pra vocês aqui, mas ele fala assim, pô, quer que eu comente? Valendo R$ 3.000, pergunta número 4 na tela. Qual destas frases apresenta um erro gramatical? Opção A. Havia muitas maçãs na macieira. Opção B. Haviam feito promessas inúteis. Opção C. Houveram feridos no acidente. Opção D. Houve problemas na impressão. Essa daqui eu até disse pra ele. Eu saberia que era a C, mas eu nunca saberia explicar. Essa é tipo, sabe quando você fala inglês, quando você fala outra língua, você sabe o porquê, mas não sabe explicar, né? E ele explica de uma maneira majestosa. Tanto que esse corte no perfil dele deu não sei quantos likes, não sei quantos views, porque a clareza e objetividade que ele explica a regra, e aí quando depois agora eu gravei na cabeça, mas realmente não é uma pergunta fácil. E é uma pergunta que chegou, sei lá, terceira, quarta pergunta, não é uma pergunta fácil. Eu arrisco que, cara, 10%, 5% dos brasileiros acertariam isso aqui, tá? Opção C, houveram feridos no acidente. Se você explica, eu posso explicar. Por favor. Tá vendo? O verbo haver Tá vendo que ele fala, se você quiser que eu explique, eu posso explicar. E aí ele fala, por favor. é utilizado com o mesmo sentido de existir na língua portuguesa, ele não aceita plural. Essa Olha como desde o vestibular. flui. Fora da campanha, eu não sei. Essas outras coisas é melhor pra mim. Fruta, conta e risco, resposta final. Tirou onda, hein? Tirou onda. Opção C, houveram feridos no acidente. E a resposta está... Certa resposta. Porto Seguro, pergunta número 5 na tela. Além de ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso assumiu qual outra pasta durante o governo de Itamar Franco? Opção A. Ciência e Tecnologia. B. Indústria, Comércio e Turismo. C. Minas e Energia. D. Relações Exteriores. Essa eu já adianto, tá? Inclusive eu fiz o react desse jogo dele ao vivo, mas fiz no Stories, etc. Então não valeu muito, não. Mas essa daqui eu não saberia, cara. E olha que eu conheço bastante sobre o Plano Real, né? Como economista, eu conheço bastante sobre o Plano Real, sobre as figuras que permearam o Plano Real. Conheço bem sobre política, conheço bem sobre o governo Fernando Henrique Cardoso. Mas aqui até o governo antes, né, do Itamar Franco, onde ele foi conhecido por ser o ministro da Fazenda, ministro da Economia. Agora, eu não fazia ideia dessa resposta, cara. Opção D, relações exteriores. Por sua conta e risco, resposta final. Opção D, relações exteriores. E a resposta está... Certa resposta. O Rafael, ele é engenheiro, ele é formado na Poli, que é uma das faculdades mais difíceis. Ele é engenheiro naval, cara. Mas ele trabalha com o mercado financeiro. Ô, Flávia, vocês conheceram na faculdade, é isso? Tempo, né? É uma... Segue Pulando. aí, Rafael, seu na tela. Opção A, Ademir. Opção B, Alvin. Opção C, Didi. Opção D, Nena. Cara, isso aqui é sacanagem, assim, sempre existe esse tipo de pergunta no programa que é feita para você gastar uma ajuda. E elas aparecem mais ou menos, tá? Mais ou menos no mesmo momento ali, né? Quando você vai atingindo os 50, depois ali entre os 100, 150, 300, e aí, obviamente, no final, né? Então, essa é uma daquelas perguntas. A gente, né, competidor, a gente sempre falava disso. É uma daquelas perguntas para te derrubar. Existem várias outras perguntas foram feitas nesse mesmo sentido de quem fez o primeiro gol, quem marcou o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo, quem marcou o primeiro gol em Copa do Mundo, quem marcou o primeiro gol do Brasil em sei lá o quê, e agora é quem marcou o primeiro gol do Maracanã. Cara, sendo muito sincero, o Ademir, provavelmente o Ademir da Guia, o Didi, ele foi, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ele foi da mesma época ali, né, contemporâneo ao Pelé. Alvin e Nena eu nunca ouvi falar. Eu acho que o Ademir da Guia é anterior ao Didi. Pode ser que ele seja anterior ao Maracanã, acho difícil. Eu acho que o Maracanã ele já existia na Copa de 50, eu tenho certeza, com a do Maracanazo. Será que esse cara jogou antes de 50? Acho muito difícil. Então, assim, eu iria de letra A, Ademir. E esse seria o meu raciocínio. Eu sei que os meus colegas aqui do púlpito não entendem de futebol, então não é uma opção. Vocês conversaram. Outro ponto importante, tá vendo que ele fala? Eu sei que os meus colegas aqui do púlpito não conhecem de futebol. Isso é muito importante. Assim que você é escolhido para ir pro púlpito, isso é absolutamente aleatório ali, tá? A primeira coisa que quem está no púlpito faz é querer conhecer mais sobre você. Bicho, o que você conhece, o que você gosta, o que você faz, de que você entende mais. Por quê? Porque numa situação dessa aqui, você pode salvar sua pele. Imagina que tem alguém ali que vira para ele e fala assim, cara, eu sou aficionado por futebol. Ele saberia. O Luciano até vai perguntar, vocês conversaram sobre isso? E não tem nenhum mal nisso, tá? Isso é absolutamente permitido, até porque
né? Como é que você vai saber de todas as perguntas que podem cair num repertório gigantesco desse? Tá conversando sobre isso lá embaixo? Conversamos. Tá. E a conclusão, eu não posso pedir meio a meio porque não tem sequer uma alternativa que eu consiga excluir. Então eu já vou pedir a ajuda da ligação imediata. Ligar? Tá vendo? Ele jogou muito bem, escolheu a ajuda muito bem. Foi ele que me ajudou e me ensinou nisso. Quando a gente assiste meio que no automático, você não presta atenção. E ele deu uma aula aqui nessa frase dele que falou o seguinte, cara, como eu não sei nem chutar, eu vou fazer a ligação. A ligação é a melhor das ajudas, sem sombra de dúvida. Você liga pra alguém que tem acesso ao ChatGPT, ou enfim, o cara tem acesso ali ao Google. E em perguntas difíceis é a melhor escolha, obviamente. Só que existem alguns tipos de perguntas que são ruins para você utilizar essa ajuda, tipo pergunta de negação. Imagine só que a pergunta fosse: quem destes jogadores não marcou gol no Maracanã? Como é que você vai ditar isso para alguém? Você vai demorar muito tempo. E lembre-se, você só tem 30 segundos. Então você vai falar, olha, qual desses jogadores não marcou gol no Maracanã? Ademir, Didi, Alvin ou Nena? E a pessoa lá digitando. Então o risco é muito grande, sabe? Agora com a IA até que é mais fácil, mas imagine isso na época do Google, muito difícil. Então ele joga super bem, porque é uma pergunta, com certeza, é rápida e direta de se encontrar no Google. Cara, rapaz, não Tá? Vamos pular direto pra ligação. Ele liga pro amigo dele, o cara vai acertar lá. Ele liga pro André Felipe Barbosa, lá de São Paulo. Ó, foto lá atrás dos tickers da B3. Você provavelmente é da B3, hein? E daí vamos ver a pergunta aqui, quer ver? Ó. Carioca, quem marcou o primeiro gol do Maracanã? Quem marcou o primeiro gol do Maracanã? Repetiu a pergunta, tá vendo? Não ficou falando alternativa. Beleza, valeu, cara. Resolveu Didi. aqui. Eu tava em dúvida entre Ademir e Didi, então Didi, mais antigo aí, foi ele. Vamos lá, né? Foi o Didi, vamos passar aí. Didi, beleza. Ele levou pra casa, então, 10 mil. Então ele foi 500 mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil. Ele abriu agora a gente chama, né, de a etapa do meio aqui do jogo, que é a etapa, não vou dizer que é a mais difícil, óbvio, afinal é mais difícil, mas é a etapa que vai separar, tá? Quem realmente vai despontar no jogo, quem não. Se você gasta muitas ajudas nessa etapa do meio e desidrata, você provavelmente não vai chegar tão longe, tá? Você não quer ser milionário? Porto Seguro? Não. Dando 15 mil reais. Pergunta. Mas um ponto importante, o Luciano agora passa a pergunta, depois dos 5 mil ele sempre pergunta, Porto Seguro? Geralmente isso é mais uma estratégia que ele me ensinou, apesar que essa é mais óbvia, né? Você só vai gastar o seu Porto Seguro assim que você, né, você só vai colocar o seu Porto Seguro assim que você gastar 2 ajudas. Tá? Quando você ainda tiver uma ajuda, preferencialmente uma boa ajuda, aí você coloca o seu Porto Seguro. Tá? Tô na tela. Além de compositor, Antônio Vivaldi era: opção A, astrônomo; opção B, conde; opção C, padre; opção D, político. Essa também eu saberia, letra C, padre. Inclusive, o Vivaldi, ele fez voto de castidade pela igreja, voto de pobreza, e por esse voto de pobreza, apesar das suas composições e do seu reconhecimento em vida, ele morreu pobre. Opção C, padre. Por sua conta e risco, resposta final. Resposta final. Tá vendo que ele não explicou? Só confirma pra mim qual é. Opção C, padre. Conta pra mim. E é Aí curioso, o Luciano porque pediu. Ele morreu pobre. Ele tem uma das músicas mais influentes da história, ele morreu pobre, porque por uma determinada diretriz da igreja naquela época, os padres não podiam ter atividades econômicas paralelas à atividade eclesiástica. Então, fez algumas das coisas mais incríveis da música clássica de todos os tempos e morreu pobre. Muito obrigado. É Vivaldi que faz as 4 estações, né? Que até hoje deve ser, sei lá, uma das músicas mais tocadas na história. Se fala muito sobre Beethoven, se fala muito sobre Mozart. Vivaldi, eu acho que nesse trio, ele é o menos falado, mas com certeza a música de Vivaldi é mais conhecida do que a dos dois, do que de Mozart e Beethoven. Obrigado pela aula. E a resposta está? Certa resposta. Beleza, ganhou 15 mil, vamos seguindo. Vamos ver se ele realmente vai pedir. Ele vai perguntar Porto Seguro. Na tela. A maratona. Não, perguntou antes. Quer ser milionário? Valendo 20 mil reais. Tá, não perguntou, azar. Seguro? Não. Ah lá. Número 8 na tela. A maratona teve origem em qual destes conflitos? Essa também eu saberia, tá? Opção A, reunião de An Lushan, rebelião de An Lushan. Opção B, guerras médicas. Opção C, batalha de Kadesh. Opção D, guerras púnicas. É a letra B, as guerras médicas. As guerras médicas são um conjunto de conflitos entre as cidades-estados atenienses contra as cidades-estados, não, né? Contra Esparta, e obviamente mexeu com todo o estado da Grécia ali, com todas as outras cidades. Essa batalha de maratona, inclusive, ela tem uma sequência
que é muito legal, que ela começa com a batalha de Maratona, e daí ela segue com a batalha de Salamina, que é aquela batalha onde os 300 de Esparta são encurralados, etc., que você viu lá no que não são bem 300, tá? E ela vai, enfim, numa sucessão de sucessões. Isso as guerras médicas são bem antes, tá? Isso aí são conflitos entre as cidades e estados gregas e já as guerras, a batalha de Salamina, etc., são os gregos contra os persas. Mas, enfim, tudo isso acontece mais ou menos na formação da Grécia como a gente conhece. Essa guerra, inclusive, essa batalha de Maratona, inclusive, por isso você muito provavelmente estranhou o nome, ela é quem dá nome à maratona, e não só nome, é ela quem atribui os 42 quilômetros de maratona. Quando os gregos vencem essa batalha, tá? Quando os atenienses, né, todos eram gregos, quando os atenienses vencem essa batalha, o mensageiro ele sai correndo de uma cidade, da cidade, acho que de Maratona, e chega até Atenas correndo. Eu posso estar falando besteira aqui, tá? Mas entre duas cidades, essa distância são 42 quilômetros. Esse grego chega na frente da praça ali, né, onde fica como se fosse o Senado, enfim, também me esqueci o nome aqui, e ele levanta o punho e fala Nike. Nike é a deusa da vitória, que dá nome à marca Nike. Você fala Nike, mas o certo é Nike. Inclusive, Nike é aquela deusa que fica na mão da deusa Atena, né? E depois de gritar Nike, ele morre de cansaço. Vamos ver a explicação dele. Provavelmente vai ser melhor que a minha. Opção B, guerras médicas. Posso explicar também. Peraí, então por sua conta e risco, a resposta final? Posso explicar também, tá vendo? Pode explicar, eu aceito a explicação. As guerras médicas, pra quem não sabe, eram os conflitos entre o Império Persa e as cidades-estado da Grécia, né? E a história da maratona, aqui eu não vou lembrar exatamente se foi na primeira ou na segunda guerra médica, quando um determinado ateniense, ele verifica, se eu não me engano, a esquadra persa, ele sai correndo na direção de Atenas pra contar que os persas estavam chegando. Ele acaba nesse período correndo 41 quilômetros, ele avisa a respeito do que estava acontecendo e ele morre. Tem um fundamento de verdade, alguém discute que isso é mito. Aqui nem eu nem ele, né? Eu falei que era um conflito entre cidades-estados da Grécia. Ele disse que era Grécia contra a Pérsia, eu acho que ele tá certo. Mas ao mesmo tempo também eu acho que ele tá errado no seguinte: não foi pra avisar que esse cara sai correndo. Esse cara ele sai pra avisar que, não que a guerra tava começando, mas sim que a guerra havia acabado e que os gregos haviam vencido. E quando ele grita e cai, ele grita Nike, que é uma referência à deusa da vitória, como eu disse aqui. Então, junta as duas explicações aí que você vai achar o meio termo, tá certo. Mas essa é a história da maratona, é por isso que a maratona tem 41 km, que representa exatamente a distância que ele correu pra avisar os atenienses ou os gregos de uma maneira geral da chegada dos persas. Você contando o Erval atrás de você, tava assim, ó. É isso mesmo, Erval? É isso. A resposta está... Erval sabe muito. Exato, vamos seguir. Vamos seguir. Pierre Fermat, 30 mil reais. Eu gosto de saber o valor da pergunta. 30 mil reais. 30 mil reais. Na tela. Pergunta de número 9. Essa pergunta é uma pergunta bem difícil. Eu saberia, modéstia à parte, eu saberia, porque eu gosto muito de gênero, de aventura, etc. Mas essa acho que foi uma das perguntas mais difíceis do jogo dele, tá? Nascido em 1601, Pierre Fermat era: opção A, artista plástico e contador. Opção B, dramaturgo e biólogo. Opção C, matemático e juiz. Opção D, sanitarista e jornalista. Bom, é a opção C, e o Pierre Fermat, ele é altamente reconhecido porque ele era um matemático que não era matemático. Ele que postula uma das equações mais complexas e que por mais tempo ficariam sem resolução na humanidade. Ele foi tido como um dos maiores gênios, um dos maiores QIs da humanidade. Ele conseguiu postular desafios matemáticos que sequer matemáticos, não contemporâneos a eles, mas de períodos muito além, né, ou seja, muito mais recentes, não conseguiu desvendar. O Rafael é um aficionado, ele com certeza vai dar uma aula aqui, ó. Opção C, matemático e juiz. Por seu ponto de risco, a resposta final? Opção C, matemático e juiz. Você não sabe da porta a porta aquela campainha lá, mas você sabe umas coisas que eu não faço nem quem é. Não faço ideia de quem seja. Pode me explicar? Posso. Pierre de Fermat, ele é um cara que ele é considerado o maior dos matemáticos não oficiais. Por quê? Ele era juiz e matemática para ele era simplesmente um hobby, né? Quando você estuda história do pensamento humano, a gente conhece muitos polos eixos cartesianos, mas muitos matemáticos falam que se a justiça fosse feita, seriam os eixos fermatianos, que foi ele que inventou o sistema que a gente utiliza. E uma coisa que eu acho bastante interessante, tem uma coisa na matemática chamada o último teorema de Fermat. Ele escrevia muito na borda dos livros dele, né? É esse que eu tava falando, o último teorema de Fermat. Ele escreve o teorema e fala assim, tem uma solução muito simples e inteligente desse problema. E se passaram 400 anos, ninguém conseguiu arranjar isso, a não ser um matemático que fez uma demonstração de mais de 300 páginas para provar o teoremazinho dele, que é o último teorema de Fermat, ser matemático e juiz.
uma aula dada pelo Rafael. Uma aula e, assim, um tema difícil, complicado. Não é todo mundo que acerta quem é Pierre de Fermat. Dentro de uma distribuição normal, a nível Brasil, arrisco que 3 a 2% da população saberiam responder isso aqui. Quem sabia aí? O Fermat também. E Ó, ó, também, ó, 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 já seu que Jaime. Sabe tudo. não, é porque eu também sou formado na área de engenharia e a gente estuda o Fermat também. Uma das formações, uma das 5. Ele tem 2 ou 3 engenharias. Tive conhecimento disso. Vem decidir, acho que sou eu que não sei nada aqui mesmo. Mas a única coisa que eu sei de futebol, que é o Didi, que é o... Você saberia o Maracanã, mas não sabia o Pelé. Pois é. Muito bem. E a resposta está... Certa resposta. Todas da pergunta. Tomadas do mundo e da Vanity. Vamos seguir. Uma coisa que é interessante falar é que, na minha casa, a questão da educação não era simplesmente por um motivo utilitarista de Muito vocês legal. precisam passar numa faculdade pública. Eu cresci vendo minha mãe e meu pai lendo. Então, meu pai lia muito jornal e revista e minha mãe lia muito livro. Quando você cresce num ambiente assim, o processo de você se tornar um leitor é um processo natural. Então, não é à toa que na minha casa tem 4 filhos que entraram em universidades públicas, né? Porque isso é o maior motivador que existe na vida humana é o exemplo, pelo menos pra mim. E na minha casa isso foi construído desde cedo. O Napoleão tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala o seguinte: me mostre uma casa onde se lê, que eu mostrarei pra vocês pessoas que movem o mundo. Eu acho que isso é muito importante. É uma aula, né? Eu até comentei isso quando ele, no post dele, falei, olha, a árvore não cai longe do pé. E isso é verdade. Eu já disse isso algumas vezes por aqui, e uma congruência que existe pra mim entre as pessoas que eu mais admiro, e principalmente admiro do ponto de vista de sucesso, né? Sucesso financeiro, sucesso na vida pessoal. Enfim, são pessoas de sucesso e, pra mim, pelo menos no meu julgamento, é impossível você ser uma pessoa de sucesso sem ser uma pessoa sábia, e existem vários tipos de sábios. Existem aqueles sábios que são completamente ignorantes no que tange a isso aqui que a gente tá falando, e que ainda assim são absolutamente sábios, tá? E uma congruência é que todos eles gostam muito de ler. Todos eles gostam muito de ler. E quando eu digo ler, não é somente leitura, livro, tá? Eles gostam muito de ler qualquer conteúdo técnico, tá? Mande para qualquer uma dessas pessoas. Eu aposto que passou alguns exemplos na sua cabeça. Você falou assim: ah, mas o meu tio Jorginho é fazendeiro, milionário, gente fina, fazenda, família toda feliz, filho formado, filho morando nos Estados Unidos, e ele não gosta de ler. Eu tenho certeza que se você mandar um contrato para ele de alguma coisa, ele vai ler de cabo a rabo. Esse nível de pessoa, esse tipo de pessoa, eles gostam de ler, leituras técnicas. Eles não perdem o tempo lendo tão somente livros. Eles leem jornal, revista, como ele bem colocou aqui, manual, tá? Rótulo das coisas, qualquer coisa, cara, mas o cara gosta de ler. E cada um tem o seu hobby de leitura. Então a leitura é sem sombra de dúvidas, aquele negócio, né? Nem todo mundo que é inteligente por causa da leitura, mas ler é um fortíssimo indicador. Então, se eu pudesse te dizer o que mais existe nessa minha análise, obviamente, pessoal, de congruência entre as pessoas sábias, é o hábito da leitura. E, de novo, não é somente leitura de livro. Olha que engraçado. Vou te mostrar uma coisa bem pessoal aqui. Ó, vamos passar. O Luciano vai mostrar o negócio no telefone dele, que tem a frase, o exemplo arrasta. Tá vendo? Agora ele vai pra pergunta de 50 mil e aqui a coisa começa a ficar séria. Ele ainda não colocou o Porto Seguro dele, ele ainda não colocou e ele já usou as 2 ajudas, não é isso? Ele já usou as 2 ajudas. Não, mentira, ele só ligou. Ele só usou uma ajuda. Perfeito. Perguntas da pergunta do milhão e das 3 ajudas que ele tem direito, já usou apenas uma, tem mais 2, certo? Portanto, valendo 50 mil reais, não é Porto Seguro? Não. Pergunta na tela. O sionismo político ganhou relevância na Europa no final do século XIX, a partir das obras de... Essa aqui, sendo sincero, eu não faria a menor ideia. Nem quando abriu as alternativas eu sabia. E é uma pergunta muito difícil. Essa daqui eu considero, se de Fermat foi a mais difícil do jogo, essa daqui bate que dom. Opção A, Kaiser Guilherme II. B, Philipp Scheidmann. Opção C, Theodor Herzl. Opção D, Alfred Frey. Opção C, Theodor Herzl. Ele mata assim, né, É bicho? tipo de bate-pronto. Por sua conta e risco, Goleio. resposta final, Opção C, Theodor Herzl. Posso explicar depois? por favor. Posso explicar depois. O movimento sionista é um movimento dentro da comunidade judaica, no qual se pregava que, para que os judeus pudessem se proteger novamente, eles precisavam regressar à sua nação original, que era a nação de Israel. E a justificativa desse movimento sionista é justamente pelo fato de os judeus sistematicamente sempre sofrerem perseguições durante toda a história, principalmente nas civilizações cristãs. Então chegou um determinado momento que os judeus se cansaram de serem perseguidos em todos os lugares, e eles começaram a se organizar para criar uma nação judaica. Não necessariamente seria em Israel, acabou sendo em Israel. E o Theodor Herzl é o principal intelectual por trás desse movimento.
Obrigado pela relevante explicação. Importante é que o Luciano é judeu e é judeu fervoroso, praticante, etc. Isso aqui que ele fala é realmente, assim, uma aula, eu não sabia disso. Quer dizer, eu não sabia o nome do cara, mas a gente percebe que o movimento sionista é muito forte. Já viu aquela história de, o judeu sempre tem dinheiro, o judeu é rico, etc. O judeu, ele sempre transaciona entre si. Ele é como se fosse um grande clube ali, né? Uma grande não, talvez uma menor e mais fechada maçonaria. Ele sempre vai dar preferência para comprar na padaria do judeu, para comprar joia do judeu, para comprar sei lá o que do judeu. Eles se ajudam, eles emprestam dinheiro entre si. E ai de você se não pagar, ai de você se queimar dentro de uma sociedade judaica. É a pior coisa que você pode fazer. E é por isso que os judeus, eles têm tanto acesso, porque eles são ajudados e eles têm altruísmo entre eles. E isso aqui é algo absolutamente engrandecedor. Se eu não me engano, posso estar falando uma bobagem aqui, mas se eu não me engano, dos vencedores de prêmio Nobel na história, 27% deles são judeus. 27% de todos os prêmios vencidos foram vencidos por judeus. Os judeus representam hoje, na face da Terra, menos de 2% da população. Se isso não quer dizer alguma coisa... E a resposta está? Certa resposta. Monstro, muito difícil essa pergunta. Vamos lá. Pergunta de 100 mil. Aqui agora, as coisas começam... Ele já entra naquela terceira fase que eu falei, e as coisas começam a ficar, né, cada vez mais difíceis aqui. Essa é mais uma daquelas perguntas. Lembra que eu disse que quase sempre vai ter uma pergunta dessa por bloco, que é aquela pergunta feita para você gastar uma ajuda. Se você chegar sem ajuda, você está morto. Se você chegar com a ajuda errada, que é o que acontece com muitos participantes que têm muito repertório, você também está morto. E aí, olha só, ele também, eu não vou dar spoiler, né, mas joga muito bem. Em qual ano aconteceu a primeira sessão de cinema no Brasil? No meu jogo, é uma pergunta muito parecida com ela, que é em que ano foi gravado o primeiro filme nacional? Absolutamente Em qual ano específica. aconteceu a primeira sessão de cinema do Brasil? Bom, vamos pular aqui para as alternativas. O que você 95, 96, 97, 98. Tenho quase certeza que é 1896. Não dá nem pra chutar, cara. Quase certeza. Ele tá até tremendo, olha. Se eu não me engano, a primeira sessão de cinema da história aconteceu em 1895 em Paris. E um ano depois, aconteceu no Brasil, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, em 1896. O cara já mostra aqui que realmente ele tem base argumentativa e que ele não tá inventando, chutando, não. Mas um ponto importante aqui, que com certeza tá passando dentro da cabeça dele, é o seguinte, cara, se eu chuto, eu tenho um risco tremendo de sair daqui de mão abanando. Eu não vi se ele colocou o Porto Seguro aqui no 100 mil. Muito provavelmente colocou, vou até corrigir esse erro aqui. Mas tudo bem, o jogo para por ali. Você sair do jogo ainda tendo uma ajuda a utilizar é frustrante. Mas ao mesmo tempo que passa na cabeça dele, passou na minha cabeça, é o seguinte, se eu chuto e eu acerto, a chance de eu chegar no milhão, ela, sei lá, dobra, triplica, quadruplica. Por quê? Porque você passa por uma etapa difícil do programa, e lembra que eu disse que geralmente existe uma pergunta dessa que você precisa de ajuda por bloco. Então ele vai chegar com basicamente duas ajudas, se ele chuta e acerta, ele chega com duas ajudas para o bloco mais difícil do programa. A chance dele chegar a ver a pergunta de 1 milhão é substancialmente maior. Com certeza é isso que está passando na cabeça dele. Eu não tenho certeza. Vamos de meio a meio. Isso. Ele foi ousado aqui. Ele estava em dúvida, mas é uma pergunta muito difícil. Os anos são muito próximos, um para cada, e ele vai no meio a meio. Ele estava em dúvida entre 9,6. Na verdade, ele tem uma percepção que é 9,6. Tá. O que ele está buscando com meio a meio? Ele quer ver se, tirando duas opções, o 96 fica, tá? Vamos dizer que hoje ele tem aí uma segurança, não estou falando aqui de probabilidade, estou falando de segurança, tá? De 50% de que é o 96. Se tiram duas alternativas, essa segurança dele passa, sei lá, para 80%, 90%, tá? É um intervalo de confiança que a gente chama. Ficou 96, tá vendo? Ficou 96 e ficou 97. Perigosíssimo, perigosíssimo. Ele teve muito culhão aqui e escolheu. C, 1897. Vamos de B, 1896. Se for, também já tem mais uma ajuda tua. E por sua conta e risco, a resposta final? B, 1896. E a resposta está? Ele saberia, cara. Certa resposta. Ele foi super prudente, o jogo dele foi muito parecido com o meu aqui. Eu fiz isso na pergunta final, ele fez nessa. Ele foi super prudente.
Ele usou o que tinha que usar. Ele não arriscou, até porque essa pergunta muito provavelmente era a pergunta que ele colocou o Porto Seguro. Então ele escolheu bem. Mas nesse momento, na cabeça dele, óbvio que ele ficou feliz, mas ele pensou assim, putz, podia ter confiado um pouco mais. Eu tô falando que está na jornada do herói mesmo. Porque você quase errou na primeira de R$ 500. Usou a ajuda Verdade. mais útil na pergunta de 10 mil. Eu também. Queimou uma ajuda agora numa que você sabia a resposta, não teve coragem de cravar. E agora a gente chega a 150 mil com mais uma ajuda ainda. Tá? Vamos lá ver. Prêmio. Chega Antes de saber o prêmio, vamos lá $1 ver. milhão. E o Rafael, vai ser interessante isso aqui, hein? Deixa eu ver se ele fala Porto Seguro, peraí. E o Rafael tenta mais uma ajuda. Perguntas do milhão. E o Rafael tenta mais uma ajuda. Ou substituir a pergunta, ou postar os seus colegas. Vai ser interessante isso aqui, hein? O jogo tá bonito. Valendo 150 mil é Porto Seguro? É. Botou o Porto Seguro, tá vendo? Por isso foi muito importante. Se ele já tivesse colocado o Porto Seguro, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se essa pergunta de agora caísse na de 150 mil, tá? E ele tivesse colocado o Porto Seguro anteriormente na de 100 mil, eu tenho certeza que ele chutaria. Então, a escolha do Porto Seguro é crucial para o desenrolar do seu jogo. Próxima. Garante um mínimo garantido de 150. Sim. Qual é o animal pênis do planeta? Opção A, baleia. Cara, qual é o animal que tem o maior pênis do planeta? Aqui também eu saberia, né? Porque tudo, quando você fala de maior, tudo é a baleia azul. Não importa o que você pensar, o maior é a baleia azul. A baleia azul não é só o maior mamífero, como o maior animal que vive na Terra, como o maior animal que já viveu. Todos os dinossauros. A baleia azul é maior. A baleia azul é tão grande que o coração dela é do tamanho de um fusca. As veias da baleia azul, né? Daria para um ser humano nadar, tá? Nadar, como é que chama isso aqui? Braçada dentro das veias de uma baleia azul. Então, é óbvio que o pênis dela seria... Eu chuto a dizer que o pênis da baleia azul deve ser do tamanho do jegue, tá? Do jegue inteiro, não só do pênis. Aqui a plateia vai a delírio, né? Todo mundo, entende de pênis, etc. E azul. Eu não farei piadas sobre esse assunto. Por sua conta e risco, a resposta final. Opção A, baleia azul. Essa pergunta foi uma pergunta fácil para ser uma pergunta de 150 mil. De novo, corroborando tudo aquilo que eu disse. Nesses blocos, nesses 3 blocos, ele sempre tem uma pergunta que te faz gastar a ajuda. Essa pergunta é uma pergunta bem tranquila ali, para ser uma pergunta de 10 mil, 5 mil, tá? É bem razoável. Explica de grandeza. Trava com a baleia azul, ele é muito pequeno. Vamos ver a explicação dele. Isso aqui é uma análise de ordem de grandeza. Vamos lá, o jegue é muito pequeno, o dragão de Komodo também é muito pequeno, o único que é comparável com a baleia azul é o elefante, e mesmo assim a baleia azul é muito maior que o elefante. Então, assumindo que existe uma determinada proporcionalidade entre o tamanho do membro e o tamanho do animal, eu vou de A, baleia azul. Ele foi muito delicado com esse membro. É só ditado popular. É que daí, aí você entra na discussão de proporcionalidade, né? Não de tamanho absoluto. Se você tem um dragão de Komodo se reproduzindo, eu posso te falar em loco qual é o tamanho? Não sei se eu quero só... Posso falar a curiosidade do dragão de Komodo? Que ele tem 2 pênis. Ó, Eu não tô brincando. Eu não fazia ideia. Na Indonésia, eu e o Jajara que tava comigo, eu não tava sozinho. Só uma curiosidade sobre o dragão de Komodo que você falou. Esses caras, bicho, eles devem ter uma vida maluca, né? Ele vê absolutamente de tudo que você imaginar. Bom, a curiosidade que ele vai falar aqui é que o dragão de Komodo, ele mata a presa, ele não tem veneno. Por muito tempo você achou que tinha veneno, mas é porque a boca dele é tão suja que as bactérias que ali vivem permeiam o animal que ele morde e mata, necrosa o órgão do bicho, tá? Eu vou passar essa curiosidade. Já tá ficando longo o vídeo, e aqui ele acerta, ele ganha os 150 mil. E daí a gente vai pra pergunta agora de 300 mil. Vamos lá. Pergunta do milhão. E temos ainda uma ajuda. Ou seja, prepare-se, pois teremos fortes emoções nos próximos minutos. Eu achei muito que ele chegaria em 500 mil. Pergunta de número 13, na tela. Segundo a NASA, o espaço sideral tem início a quantos quilômetros da superfície terrestre? Segundo a NASA, o espaço sideral tem início a quantos quilômetros da superfície terrestre? Opção A, 100 quilômetros. Opção B, 200 quilômetros. Opção C, 300 quilômetros. Opção D, 400 quilômetros. Mais uma que eu não saberia, não faria ideia. É uma pergunta plausível de saber. Ele joga super bem, vocês vão ver a escolha dele. Eu agora sei essa pergunta porque eu cravou na minha memória, porque eu assisti o jogo dele, deve ter um mês mais ou menos. Então ficou na minha memória e eu lembrei. Mas pergunta difícil, muito difícil, muito difícil. É uma pergunta aqui pra mim que eu acho que, sei lá, 10% da população acertaria, uma pergunta de 90% percentil. Só que ele joga bem, vamos lá, olha só. Eu vou usar a ajuda dos meus amigos, porque eu tenho certeza que uns 2 aqui sabem. Então, ajuda aqui. Baseado em que você tem essa certeza? Nas nossas conversas antes de entrar pro estúdio. Porque é o seguinte, isso fica... Um deles é o Erval. Estão conversando. Posso botar pra todo mundo? Então, Vitória, Aureli, Erval, Cidinha e Jaime, vocês estão... Aço sideral tem
A vitória é inacreditável. Toda vez a Vitória fala, vai Vitória, 7. 100 quilômetros, porque eu fiquei eu tava lendo sobre os astronautas e eu fiquei perguntando por que que um diz que chegou à órbita e o outro diz que chegou ao espaço. Eu fui perguntar, né? Fui procurar essa resposta para entender o que era considerado espaço. Cara, isso é uma aula sobre o diferencial dessas pessoas. Olha a curiosidade que ela teve. Por que que alguns chegam à órbita e outros não? O que é considerado estar em órbita? É isso que diferencia as pessoas. Absoluta e mais genuína curiosidade. E cheguei a essa resposta, 100 quilômetros. Concorda, Erval? Concordo, pensando na atmosfera, troposfera, da estratosfera, mesosfera, da ionosfera, exosfera. Isso chega próximo de... Você viu porque eu Aula. né? Aula. Você fez muito bem. Eu não entendi nada que eles falaram, mas eu achei lindo. Talvez tá certo, mas pode a Vitória e o Erval podem ter errado tudo também. Senhoras e senhores, por sua conta e risco, a resposta final. Alternativa A, 100 km. Foi uma A aula. resposta está... Sim. Certa resposta. R$2.000. Quem quer? Bom, vamos lá. Última pergunta. Ele tá super feliz. Aqui é legal, quer ver? Emocionante essa parte. Ele vai lá, dá um beijo na esposa. Agradece a ela. Esse cara tinha um sonho muito grande de jogar esse jogo. Ele gosta muito desse jogo. É muito... Mais de 100 milhões de reais. Não que eu não gostasse também, né? Mas ele... Gosta muito a pessoa gostar da gente, né? A gente ser escolhido todos os dias, pra mim é a melhor coisa que eu tenho em casa também. O que você se emociona por quê? Você que foi engenheiro em todas as respostas até aqui. Rafael. A Flávia sabe como os últimos anos foram difíceis pra gente. E ela sempre me uma lealdade absurda, nunca me questionando em relação a nenhuma das eventuais decisões erradas que eu cheguei a tomar na minha vida. Então, eu só tenho a agradecer a isso. É muito bonito, realmente. Já é realização de Como chama sua mãe? minha mãe Dona Cida. É muito bonito e difícil, realmente, né? Aquele negócio, uma boa mulher edifica. E aquela tola... Você vai ter que levar a sogra pra jantar, pra viajar, se ganhar aqui, Dona Cida, a ideia é da senhora. Vamos lá, vamos pra última pergunta. Última pergunta de sacanagem. Oficialmente, o Festival Folclórico de Parintins, tradicional 1966. Foi ainda se eu parar 300. Cara, olha só, eu acabei de falar sobre isso, né? São de novo, existem 3 perguntas, mais ou menos uma por bloco, que é feito para você gastar ajuda. Em que ano surgiu oficialmente o Festival Folclórico de Parintins, tradicional festa amazônica? Meu amigo, se você não é de lá e sei lá se Parintins é uma cidade, eu nunca tinha escutado falar sobre esse festival. Rafael Idem. Além de ser algo muito difícil, eles dão alternativas com 1 ano de diferença para cada uma delas. Ele não tem ajuda. Ele faz a mesma pergunta para confirmar. A gente sempre tem medo do que eu fiz, que é, cara, se eu errar, quanto que eu saio? Se eu parar, quanto que eu saio? Se eu chutar, a gente sabe. Aqui nos dá um aperto muito grande. E não é nem tanto só pelo dinheiro. É porque você queria muito ver a pergunta de 1 milhão. Até hoje eu me martirizo aqui pensando o seguinte, cara, qual teria sido a minha pergunta de 1 milhão? E se eu soubesse? Se acertava aquela de 1 milhão, né? Se eu ainda soubesse qual uma ou outra que não era, dava pra escapar, vou parar, não tem como seguir daqui, não. É isso? Ótima escolha, a única escolha possível. A gente tem que, por mais que seja um momento extremamente emocionante, é que não existe nenhum raciocínio lógico que justifique a escolha de chutar essa pergunta. Se fosse 1 milhão, eu já tive essa discussão com a Flávia, em que situações eu chutaria. 500 mil não dá, então vou parar por aqui. R$300 mil? Tá ótimo. Rafael Romero, uma salva de palmas para Rafael Romero, que deu um show hoje. E vamos ver, né? Sempre que acaba o Luciano pergunta, vamos ver se ele chutaria correto. E qual seria a resposta correta? Bota pra mim aí. Ai, peraí. Nada aqui hoje. Obrigado. O que você chutaria? 1965. Eu ia te dar de Deus. Bota pra mim aí. Nossa, se ia acertar. Não acredito. Ah, não sofra não, que é no chute. Tá pensando uma masoquista, né? Valeu. Mas você fez certo, na dúvida fez. Cara, um show, uma aula aí do Rafael, um cara que sabe muito, manja muito, gosta muito do jogo, me ajudou, parceiro, gente boa. É um cara que foi preparado e é um cara que com certeza vai se destacar muito no mercado de trabalho, na vida, no mundo. Parabéns de novo. E se você gostou, se você quer mais conteúdo como esse, acompanhe aqui no canal.